Oi, turma do livro Perturbações Espirituais, de Valdo Franco, com Manuel Filomeno Miranda. No capítulo 9, amplia-se a área de trabalho. Hoje nós vamos terminar o texto. Chegar a época das eleições regimentais para a administração da emérita entidade. Iniciaram-se os propósitos perversos vagarosamente em silêncio, através da urdidura da maledicência disfarçada, com lamentos, censuras veladas ou claras, tomando vulto na razão direta, em que acusações legítimas ou não tomavam forma e avançavam ao rumo do escândalo. Esqueceram-se os bons e laboriosos amigos de que o escândalo, que é necessário, ocorrerá, mas é necessário muito cuidado, a fim de que não se torne o detonador dele. Nada passa despercebido do divino administrador, que dispõe de recursos inimagináveis para disciplinar a rebeldia, corrigir os erros, advertir e orientar todos aqueles que se equivocam. Não se trata de covardia moral ou anuência com as irregularidades, mas de confiança irrestrita em Deus, sempre fazendo o melhor que esteja ao alcance, tirando a trave do olho e esquecendo-se do argueiro do seu próximo. Os impulsos do ego, os estímulos em favor das competições infelizes, as revoltas surdas, abafados pelas mágoas e rancores acalentados, irrompem em forma de defesa do bem e dão lugar às interferências realmente infelizes que destroem edificações planejadas no mais além em todos os tempos. Nos primórdios do cristianismo nascente, as heresias tornaram-se tão volumosas que destruíram as bases do amor que deve viger entre os discípulos de Jesus, dando lugar aos sínodos, concílios, extravagantes reuniões de caráter político e econômico com total esquecimento do bem e da fraternidade, conforme ensinara e vivera Jesus. Simultaneamente, as perseguições do Império Romano tomaram vulto, porém, ao invés de anularem ou diminuírem o fervor dos mártires, deram-lhe vitalidade para que fosse perpetuada a mensagem na forma de renúncia, abnegação e sacrifício. No entanto, as divisões filhas do orgulho e da presunção e de alguns teólogos que passaram a história como pais da igreja separaram-na em grupelhos de discípulos discrepantes, excomungados uns, abençoados outros, distantes da humildade do homem de Nazaré, que pôs o amor acima de toda e qualquer injunção ou acontecimento. Na atualidade, os maiores desafios e testemunhos já não foram nas fronteiras dos núcleos de iluminação, porém dentro delas, repetimos pelo ouvido da simplicidade, da pobreza, da ternura entre todos, da abnegação junto aos filhos do Calvário, que vêm sendo substituídos pelos poderosos do mundo, enganados em si mesmos e enganadores dos seus amigos. É, portanto, favorável o campo para as dissensões, porque cada indivíduo se acha no direito de criticar, de impor suas ideias e opiniões nem sempre corretas de transformação lenta, mas segura, de modificar o celeiro de luz em clube de frivolidade, de clínica em favor de várias terapias, sem apoio evangélico, de disputas por projeção e destaque pela rudeza no trato, pela autopromoção, devaneios que ficam e se decompõem com os despojos materiais após a morte física. Quando, pois, se fale sobre obsessões e perseguições espirituais de nível inferior, tenha-se o cuidado de tentar descobrir as fontes de onde procedem, as circunstâncias que se dão, as tomadas para a ligação dos plugs, identificando a faixa vibratória na qual se encontram antenados. É sempre muito fácil diagnosticar-se o mal nos outros, apontar-se àqueles que se extraviam e se encontram em processos perturbadores, sem valores morais para auxiliar, sem censura para contribuir em favor da sua recuperação, considerando que o grupo é importante e numa corrente, quando um elo se enfraquece, toda a segurança periclita. Havia se instalado terrível perturbação na casa de amor, agora, sob os camartelos dos rancores e das censuras incessantes das inimizades que substituíram as antigas afeições, ameaçando as construções respeitáveis que haviam sido realizadas com o sacrifício de mulheres e homens abnegados do passado, assim como do presente.
Naquela madrugada, portanto, adredemente preparada, encontravam-se os litigantes encarnados trazidos pelos mentores, as suas vítimas e também os algozes desencarnados que os telecomandavam espiritualmente. O ambiente respirava diversificadas vibrações. Alguns dos convidados, ao despertarem e notarem a presença daqueles aos quais acusavam, não podiam ocultar os sentimentos de antipatia e ressentimento, enquanto outros, comovidos, dando-se conta do que estava acontecendo, deixavam-se dominar pela oração e súplica a Deus, em favor próprio, assim como do conjunto. Preparado o ambiente, após esclarecimentos do venerando médico dos pobres, uma diáfana claridade e em tonalidade azul suave fez no ambiente e ouvimos delicada música com efeitos terapêuticos à semelhança de um bálsamo sobre superfície ardente e dolorosa. Nesse comenos, vimos entrar venerando mártir do cristianismo primitivo, acompanhado por iluminados benfeitores que conseguiram transformar com a sua presença o ambiente, diluindo as construções mentais de antipatia e as vibrações de mal-estar em clima de harmonia e de esperança. Os médiuns da instituição, convidados encontravam-se ao redor da mesa de atividades espirituais, como ocorre no dia a dia das casas espíritas para o bendito Ministério do Socorro. O visitante especial acercou-se do dirigente do trabalho, nosso irmão Augusto, inspirou-o a levantar-se e com voz harmoniosa exorou a proteção do mestre inovidável para as realizações que iriam ter lugar. Sua dúlcida voz evocava os dias do martírio, quando a fidelidade dos discípulos era superior e a sua abnegação acompanhada pela morte iluminava as noites terríveis dos espetáculos circenses em louvor ao sublime crucificado. Pétalas de luz diáfana caíam sobre todos nós, como resposta dos céus esplendorosos às súplicas angustiosas dos novos discípulos de Jesus. Então, aqui mais uma reunião mediúnica, a qual eles vão trazer aqueles que estão tumultuando a casa espírita para haver uma conversa, para haver um esclarecimento, tentar fazer as pazes aí, porque não é fácil. O mundo espiritual, que é o nosso mundo real, ele existe essa possibilidade dos seres escolherem uma nova encarnação ou não. Alguns são trazidos compulsoriamente, quando chega no limite já de todas as oportunidades de poder ressarcir suas dívidas, de poder fazer as pazes com aqueles que são inimigos, tal. E a espiritualidade vê que não, por si só o cara não vai, aí dá aquele empurrãozinho, que é as reencarnações compulsórias. Mas, para todos os efeitos, a espiritualidade não tem pressa. A espiritualidade superior, ela não tem pressa. E ela é benevolente demais. Então, a paciência dela não é inesgotável, é sem limite. E ela tenta de todas as formas que por si só o espírito acorda e fala, poxa, estou no caminho errado, vamos lá, preciso retomar meu caminho. Então existem esses esclarecimentos dentro das reuniões mediúnicas, que é para chamar o espírito que está lá do outro lado, falando, meu caro, vem cá, você está no caminho errado, você está fazendo coisa que você não deve, você vai se complicar, vai ficar pior para você, para com isso. Sabe, vamos buscar aquela velho chavão, vamos buscar a luz, vamos procurar se esclarecer, sai dessa que esse caminho aí não é o melhor. E essas reuniões, ao fazer as pazes entre o plano espiritual inferior e aqueles que são atacados por eles, existe mentores, existem espíritos superiores que estão vendo tudo. Então, nada que acontece ao acaso e que a espiritualidade não veja. Como eu falei aqui já em algum vídeo, na hora que você vai no banheiro, você tem privacidade? Tem. Na hora que você está tendo uma relação íntima com uma pessoa, você tem privacidade? Se você estiver protegido, se você ama a pessoa com quem você está, se é um sexo de troca de energia entre o casal, você está hiper, mega protegido. Mas se é promiscuidade, se você está saindo com uma pessoa, sem nenhum tipo de elo, sem nenhum tipo de carinho, de amor, você está desprotegido. A espiritualidade inferior, ela vai entrar
né? E vai sugar a energia do casal, é onde existe aquele descontentamento, né? Ah, um ficou feliz, o outro não ficou. Então, nós temos proteção o tempo todo, mas nós também somos vigiados o tempo todo por aqueles que não são afins, aqueles que não gostam da gente. E toda a casa espírita, toda a igreja, eles são cercados de bons e de maus espíritos, assim como nós, individual, as igrejas e as religiões também. Então, cabe a gente fazer essa faxina, né, de liames, de energia, de vibrações, sempre. E a maior e melhor faxina que existe é a oração, porque ela é atendida. Aonde você estiver, como você estiver, não interessa se você está dentro de uma igreja, de um estabelecimento religioso, ou se você está na sua casa, está no meio da rua de bermuda, de camiseta, não interessa. O que interessa é a sua mente estar ligada em coisas boas. A espiritualidade vai vir a teu socorro. Se você estiver ligado com pensamentos negativos, se você estiver ligado à tristeza, se você estiver ligado à autodestruição, né? Ontem eu conversando com uma pessoa, eu fiquei muito preocupada, porque ao mesmo passo que eu não estava muito bem, ontem, aqueles dias que você não está muito legal, né? Eu me bateu um pouquinho assim, saudade do filho, algumas dores entre eu e ele que não são resolvidas ainda, né, mal entendido. E aí eu não estava muito legal nesse aspecto, mas aí eu fui conversar com uma outra pessoa que estava pior do que eu. A outra pessoa, né, eu me sinto muito feio, eu me sinto muito rejeitado, eu sinto que eu estou sempre devendo, que as pessoas estão sempre me cobrando. E a vida cobra a gente o tempo todo. Aí eu comecei a conversar com essa pessoa, quando chegou no final, a pessoa que conversava comigo para eu ficar bem me fez rir, e eu conversando com outra pessoa que estava pior do que eu fiz a pessoa também rir. Olha só como é que são as coisas. A vibração que eu estava era uma vibração média-baixa, né? Eu estava um pouco para baixo. Não estava querendo me jogar da ponte, mas eu estava uma vibração média para baixo. E aí aparece uma pessoa com uma vibração para baixo. Não era nem média, era para baixo. E aí veio um do nada, né? Que a gente fala do nada, que veio em socorro. Aí aquele que veio em socorro, ele me ajudou e me ajudando eu consegui ajudar o outro. Olha como é que a coisa funciona. Então, no campo espiritual é a mesma coisa. Tem sempre o espírito mais superior que está vendo tudo, que consegue trazer para aquele outro espírito um pouco mais evoluído, mas que está abaixo dele, que chegue até o outro que é menos evoluído. E é assim, é o efeito cascata, né? Então, como é importante a gente se ligar com Deus, como é importante a gente ter fé, como é importante a gente movimentar energias boas, porque a gente vai buscando energias boas que entram na mesma sintonia e que trazem um amparo. Então, a casa aqui está mostrando claramente que eles são tratados, eles têm esse amparo, porque a casa busca por esse amparo, né? Apesar do descontrole, do desequilíbrio que existe entre os membros, tem aqueles que estão querendo salvar a casa, tem aqueles que estão ainda mentalizando uma forma, trazendo, né, o socorro para restabelecer a ordem no local. E isso, pelo que a gente entendeu aqui, vai acontecer, né? Os médiuns são convidados para poder fazer parte da reunião, né? A equipe espiritual está a postos, estão chegando os espíritos que são endurecidos, e aí vai ser amenizado a situação através de vibrações salutares para trazer e acolher esses espíritos mais endurecidos. Então, eu creio que no próximo capítulo vai ser a continuidade dessa reunião, tá bom? Fiquem com Deus.